Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa em destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco para acompanhar mais uma conversa com muito conteúdo e orientação para você nesta manhã. Em especial, vamos tratar sobre a relação do inverno com a saúde dos nossos olhos. E conosco está a nossa convidada, então, nessa manhã, a doutora Flávia Sardenberg, ela que é oftalmologista do CC Olhos, Centro Capixaba de Olhos, para conversar conosco nesta manhã. Doutora Flávia, obrigado pela presença e bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Bom dia Obrigada. também. Acho que a gente pode começar já a saber sobre a relação, realmente, né, da estação com essa saúde que eu falei, né, dos olhos. Tem a ver uma coisa com a outra? Tem sim, Fábio. A gente tem uma incidência maior de algumas doenças oculares, como conjuntivites, tanto virais como bacterianas, como as alérgicas, que são mais evidentes nessa época de clima mais seco, que a gente tem que tirar mais coisas dos armários, e às vezes isso muito ácaro, poeira, né? Ambientes mais fechados favorecem também as conjuntivites virais, né? As bacterianas, por causa da aglomeração, de estar em ambiente mais fechado, né? Outras, também o olho seco, né? Porque a gente tem uma baixa umidade do ar, o clima mais seco, tudo isso. Então, isso favorece também essas outras doenças. A conjuntivite a gente até entende, né? Que tem aí um ambiente propício para a contaminação acontecer. Sim. Mas o olho seco, por exemplo, alguém que nunca percebeu que tem uma característica assim, pode passar a observar, então, no inverno? Pode. No inverno pode sentir um pouco mais, né? Pode apresentar mais sintomas. Os sintomas do olho seco estão muito relacionados com ardor, um olho mais vermelho, um embaçamento visual, uma coceira. Então, hoje a gente tem multifatores, né, para o olho seco. A umidade do ar mais baixa, e aí a gente tem o uso maior de ar-condicionado ou ventilador hoje em dia, né? Aqui em Vitória a gente ainda usa um pouco mais, aquecedor aqui menos, né? Que é o outro fator. Porque o ambiente fechado é até igual como o nosso estúdio, fica com ar ligado, Fica, né? Mesmo que o tempo lá fora, por exemplo, esteja mais friozinho, mas o aparelho está sendo usado. Sim. Né? Então é bom lembrar disso mesmo. Fora o uso de telas, que hoje é muito frequente, né? A poluição, como a gente tem menos chuva, essas partículas de poeira e tudo também favorecem o olho seco, ficam mais dispersas, né? Então, assim, a gente tem uma incidência maior, sim, de olho seco. Então a gente não pode ignorar essa irritação, né? Não. Porque pode parecer que só agora, só porque peguei aquela blusa que estava mais lá no canto, né, do armário. Nem sempre. Nem sempre. Né? Essa blusa que estava mais no canto, talvez, ter um cheirinho um pouquinho de guardado, essas coisas aí favorecem mais a parte de conjuntivite alérgica, né? A gente já pensa numa alergia maior e tudo, né? E a bacteriana? A bacteriana, assim como a viral, ela tem uma transmissibilidade maior em ambientes fechados, né? Sério? Então, assim, o maior veículo de transmissão das conjuntivites virais ou bacterianas é a mão. E tem a ver também, por exemplo, a gente, nessa época do ano, tende a resfriar, ficar um pouco gripado. E o mesmo vírus que causa essa gripe também é o que desenvolve a conjuntivite viral, que é o adenovírus. Então, é muito comum a gente ter um resfriado e desenvolver uma conjuntivite logo depois, por causa de ser o mesmo vírus. Entendido. Bem, tá vendo como que é a explicação, né, da especialista que atende o nosso programa? É muito esclarecedora, justamente para que a gente tenha esse entendimento e se proteja e até entenda o comportamento que estamos tendo numa estação que esse ano realmente colocou aí, como a gente falou já, os termômetros um pouquinho mais para baixo. Mas então isso vale exatamente para que você não tenha problemas. Porque uma vez que a gente não procure o tratamento, não procure né, um especialista, isso pode agravar problemas de visão ou comprometer a visão, doutor? Sim, as conjuntivites elas precisam ser tratadas, né? Tanto a alérgica quanto principalmente as bacterianas e virais, né?
E o olho seco a gente tem como também melhorar, né? A gente tem como usar lágrimas artificiais, a gente tem como, de repente, fazer uma suplementação alimentar, né? Para melhorar esses fatores, sim. Essa reação do ocular, né? Entendo. Qual que é a diferença, inclusive, da lágrima artificial para o colírio? Porque na minha época eu só tinha colírio. O colírio, assim, antigamente a gente usava muito aqueles para clarear o olho, né? Então, aqueles mais antigos. Hoje em dia a gente tem componentes da lágrima, com pH nivelado de lágrima. Antigamente a gente usava muito soro fisiológico, água boricada, né? Ok, verdade. E isso, eles não têm a composição adequada do filme lacrimal nosso. Então, o que a gente... hoje em dia a gente tem um avanço nas lágrimas artificiais, que são componentes da nossa lágrima. Então, hoje em dia tem até sem conservantes, sem conservantes para poder durar mais aquela lágrima. Sim, sim. E aí, por exemplo, para pacientes muito alérgicos, o ideal é usar sem conservante. Então, é muito mais fisiológico para o olho e para tratar o olho seco. Correto. Muito importante, inclusive, saber sobre esse tipo, né, de produto já no mercado. Talvez as pessoas ouçam falar, mas não sabem para que serve, né? E aí eu fico perguntando, eu chegando lá e pego lá sozinho, porque eu vi que estava à disposição, eu peço no balcão. É importante que isso tenha sido recomendado por um especialista antes também? Assim, porque a gente tem determinados tipos de lágrimas para cada tipo de olho seco. Então, é bom a gente dar uma olhada, o que vai melhorar? Ah, não, é um olho seco de um paciente alérgico, então vamos tentar usar uma lágrima sem conservante. Entendi. É um olho seco só porque está mais exposto à tela, não é um olho seco constante, que se queixa todo o tempo, né? Então, a gente pode indicar outros. E a gente tem, por exemplo, pacientes com doenças reumáticas, né? Que a gente chama imunodependentes, que tem aí já de herança um olho mais seco, né? Então, aí a gente tem como melhorar, até via suplementação e outras coisas também. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de lágrima artificial e aí o ideal é ter uma orientação. É importantíssimo. Bem, e para prevenir tudo isso, né, pelo menos nessa época do ano, acho que entra então a questão da limpeza dos ambientes, higiene, ser um ambiente arejado, né, acho que é importante. Sim. A hidratação. A hidratação é muito importante, tomar muito líquido, né, durante o dia, né, em torno de 1,5 litro, 2 litros por dia, para poder melhorar essa questão de ressecamento ocular. Se o ambiente está muito seco, está com ar-condicionado, que bote um umidificador, né? Que coloque um umidificador para poder melhorar esse ambiente. As roupas que estavam guardadas, né, empoeiradas e tudo, que coloque no sol para poder essa roupa tirar aquele excesso de cheiro, né? Lavar e deixar secar ao sol. Importante. E a questão das mãos também, né? Das Você falou mãos, sempre levar a mão ao olho, mãos, pode estar passando, né, de um ambiente para cá, outro. né? Isso. Nossa, então é importantíssimo, ainda mais para as pessoas que têm, né, rotina nas ruas, né? Isso. Principalmente ambiente público. Compartilhado, pelo menos. Né? Porque às vezes você bota a mão num corrimão e sem perceber coloca no olho. É involuntário, né? A gente vai dar uma Então, coceira. a gente vai e se contamina, né? Então, às vezes, não sei como que eu peguei uma conjuntivite. Mas a gente está extremamente exposto, mesmo que não tenha tido contato com a pessoa mesmo, às vezes é uma mão contaminada, né? Exato. Nesse caso, acho que também vale uma orientação, doutora, aproveitando sua presença, né, independente da época também, você falou do uso das telas, né? Isso. Isso força muito a própria visão. Sim. Né? Além de, até onde eu entendo, a gente reduz o movimento de piscar. É verdade? A gente pisca menos. Quando a gente está diante de telas, telas em geral, a gente pisca menos, porque a gente fica muito fixo, muito atento para o que a gente está prestando atenção ali. O computador, a gente está numa leitura fixa, a gente diminui o piscar. Filmes com legenda, também a gente está muito fixo ali e é involuntário, o olho já está prestando atenção ali e pisca menos mesmo. Então, lembrar de piscar um pouco mais nessas horas, para ver se a gente aumenta essa lubrificação e diminui o olho seco. Entendido. Exatamente. Se você ficar
aí, né, com o olho estático e completamente, né, imóvel, com a tendência a ficar... A gente não tem renovação do... Aí isso aqui vai ressecando, né? Vai ressecando. Muito bem. E preste atenção, então, no seu comportamento sobre isso. A gente vai, então, para o nosso intervalo comercial e, na sequência, vamos trazer mais orientações ainda. A doutora Flávia continua conosco nessa manhã do Em Destaque, até aqui para que você reveja seu comportamento, as ações que tem para prover uma saúde maior para os seus olhos. E saúde ocular é sensível. A gente também vai perguntar tudo isso para a doutora também, como ter outros cuidados também. Fica aí, a gente volta já. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT e continuamos a nossa conversa com a convidada desta manhã, doutora Flávia Sardenberg, que é oftalmologista do CC Olhos, Centro Capixaba de Olhos, trazendo para a gente aqui o seu conhecimento e orientações para ter uma saúde ocular mais protegida nessa época do ano de frio. O inverno propicia, né, por exemplo, as questões do olho seco e de alergias que podem levar então a conjuntivites. E também como evitar, né, que as outras formas de transmissão possam nos atingir nos olhos, nos deixando aí até períodos afastados, né? Isso afasta as pessoas da sua rotina, né? Sim, sim, afasta, doenças contagiosas precisam ser, a pessoa precisa de um atestado, né, e ficar afastada do trabalho, escolas. Né? Então, por isso, entenda a relevância então para esse tema e você, claro, ficar mais protegido ainda, porque o olho é uma questão muito sensível. Acho que você fala com muito mais propriedade, né, doutora? Mas a gente entende, porque é uma área delicada, né? É todo um conjunto delicado, melhor dizendo. Sim, e às vezes a gente acha, vai passar, vai melhorar e deixa de procurar. E às vezes a gente, pegando numa fase mais precoce, né, de qualquer inflamação, infecção e tudo, a gente consegue ter uma resposta melhor, diminuindo o tempo de afastamento de trabalho, né, e tudo isso. Exatamente. Então, sempre lembre do trabalho dos profissionais oftalmologistas também para que você tenha a melhor orientação. A doutora Flávia traz aqui o conhecimento dela, representando todo um conjunto, né, de profissionais do Espírito Santo também, que é muito importante. Agora, doutora, até se a gente pensar no assunto, ele é tão relevante que nós temos datas mundiais para lembrar todos nós sobre essa questão da saúde ocular. O dia 10 de julho, inclusive, foi pensado para isso, né? Foi pensado na saúde ocular. É uma data mundial de saúde ocular. Então, e aí a gente frisa todas as outras doenças que a gente pode prevenir, fazendo para a pessoa ter uma consciência da saúde ocular, né? Então, o mês passado, o mês de junho, a gente teve o Junho Violeta, que foi de prevenção ao glaucoma, né? De cuidados com atenção ao glaucoma, né? Que também é uma doença muito prevalente e ela é assintomática na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa sempre fazer a consulta. Eu não tenho grau, eu não sinto nada. Mas precisa fazer um acompanhamento oftalmológico para poder a gente ter diagnósticos precoces, né? E conseguir tratar a doença antes de chegar numa evolução ruim. Até porque o glaucoma, né, é uma cegueira irreversível. Né? Pode atingir uma cegueira irreversível. Pode. Né? Por isso que a gente entende que a saúde dos olhos são muito importantes, é um processo muito importante também de autocuidado. E aí a gente já falou do uso das telas, falamos do clima, né, dessa época então do tempo mais frio e seco, que incide diretamente sobre a saúde dos olhos, né, doutora Flávia? Sim. Mas eu acho que outros tantos comportamentos acabam sendo quase que indutores, né, de problemas para a saúde ocular. Estou lembrando, falando disso, por causa principalmente das mulheres. Sim. Por causa da questão de maquiagem e os equipamentos, né, que são usados para fazer a maquiagem, é isso? Sim. A gente tem que lembrar que a gente não compartilha uns itens de maquiagem, né? Tipo rímel, porque a gente tem bactérias na nossa flora bacteriana aqui de parte já ocular, nossa, né? já nossa, para a gente não transmitir, né? Então, ter cuidado sempre em remover a maquiagem, né? Fez o uso, remova. Cuidados com excessos de, por exemplo,
muitas mulheres têm colocado cílios, né? Então a sim. gente tem que ver porque isso acaba diminuindo a limpeza da superfície dos cílios, né? Então acaba para não tirar aquele cílio que foi colocado, a limpeza fica precoce, então fica Mais sensível, né? fica menos eficaz, né? Ah, ok. Então a gente tem que pensar nisso sim também. Excelente. Então, um cuidado muito maior. Inclusive, a gente vê crianças que brincam com maquiagem. Já com maquiagem, Né? né? E Então, para as crianças, a gente já até falou sobre esse problema também, que pode ser, né, já sim, a gente tem atingi-las. que ver, tem maquiagens específicas para as crianças, né? Para poder a gente também não dar um passo maior. Claro, ali, né? não usar produtos que não possam ser Que não possam infantis. ser, Mas também as crianças adoram pegar uma pegar coisa do uma outro. da mãe, né? E tudo, Por isso, trocar o risco. ali. Exato, então fiquem atentos. E é também uma questão de nos lembrar sobre a famosa coceira no olho. Coceira no olho pode ser indicativo de tantas outras questões que por isso o profissional é importante ser consultado. Mas de maneira geral, é evitar coçar o olho? Evitar coçar o olho. Porque uma vontade. a vontade é de pegar e coçar E ficar, mesmo, principalmente pacientes alérgicos, né? Então, coça muito. E quanto mais a gente coça, mais a gente libera histamina, que faz o olho coçar mais. Então, evitar essa coceira. Passa a mão no olho delicadamente, né? Mas assim, nada de esfregar, né? A gente pode desenvolver outras doenças, inclusive com o ato de coçar os olhos, como o ceratocone, que é muito bem comum na infância, adolescência, né? Então, a gente evita coçar os olhos. Ok. Ceratocone, você pode até nos relembrar qual é a situação que ele é envolvido. O ceratocone, ele está relacionado, a gente tem a córnea, né, que é essa parte anterior do olho, onde a gente, por exemplo, coloca lente de contato e tudo. Essa córnea, ela é toda redondinha, igual um vidrinho de relógio, né, assim. E aí, o que acontece? Com o coçar do olho, essa córnea pode ir ficando um pouco mais fina e se moldando e fazendo tipo, em vez de ela ser redondinha, ela fica meio apiculada, ela faz um cone mesmo. Então, ela tem normalmente uma área apiculada mais inferior, que deforma a córnea, uma área de afinamento, com risco de, por exemplo, os ceratocones avançados, a gente ter uma ruptura ali, precisar ir para transplante. Então, dá um astigmatismo muito alto e às vezes a gente nem consegue corrigir só com uma lente de contato, corrigir a visão. A gente consegue às vezes melhorar, mas às vezes não consegue chegar a 100% de visão. Então, evitar coçar o olho. Sim, sim. A questão do ceratocone pode parecer algo que, pelo nome, né, você não dominar, mas eu já, até depois de saber um pouco mais do tema no último ano, vi algumas pessoas falando, meu filho teve. Sim. Né? Então, ou seja, não é nada raro desse jeito, não. Desse jeito, A gente tem que sempre investigar. Ainda com história familiar, você já tem uma história familiar e coça o olho, vamos parar por aí, porque o risco fica muito aumentado, Muito né? bem. Doutora Flávia Satenberg trazendo então para a gente nessa manhã todas essas orientações para que você fique também muito atento, você e o cuidado com a sua família, ao seu redor, seus amigos, transmita esse conhecimento também no seu ambiente de trabalho, como a gente falou ali da saúde coletiva, né, orienta as pessoas nessa época, pelo menos, né, que está mais, todo mundo mais concentrado, né, sobre a lavar as mãos, deixar um higienizador mais próximo, um umidificador para o ambiente que você já perceba que é mais seco. Então é muito importante que tudo isso seja esse aprendizado dessa entrevista. E acho que a gente pode abordar agora também, doutora, com a sua ajuda, a questão dos óculos, né, porque óculos, pelo visto, né, também é um objeto que entrou na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Que cuidados eu preciso ter com a minha visão, já tendo, né, também a prescrição do óculos? Você diz em termos de cuidados com o óculos, com o objeto, sempre higienizar, né? Assim, lavar com sabão neutro, o óculos, né? Que você está perguntando isso. Sempre a gente higienizar as lentes com sabão neutro, um detergente neutro, para poder tentar manter tanto a transparência, a qualidade visual da lente, né? Quanto também evitar contaminações, né? Assim, de sujeira, de mão, né? Algum objeto muito próximo ao olho, né? Então, acho que esse é o principal
Higienizar o objeto. Higienizar o objeto. Até porque tem gente que tira, bota Tira, aí ó, esse coloca, contato com a aí mão. deixa em cima de mesa, né? Exato. Então, a gente às vezes nem sabe o que já passou ali, né? Agora eu fiquei com uma dúvida. Quem já usa óculos pode ter o olho seco? Pode? Pode? Sim. É? Achava que fosse menos ocorrente. Não tem a relação, não então? Não tem essa relação. Ah, então é mais uma atenção para todo mundo, não, né? Não tem essa relação. Então, assim, a gente tem uma prevalência muito grande de olho seco. Hoje em dia, a gente está muito mais exposto à tela, né? E a gente tem doença chamada síndrome de olho seco. É uma síndrome. É uma síndrome. Então, engloba vários fatores aí, né? Por exemplo, foi o que eu estava comentando da outra vez, sobre doenças reumáticas, doenças autoimunes, que a gente chama. Essas doenças, a pessoa já com artrite reumatoide, um lúpus, eles têm propensão maior de ter uma doença, uma síndrome do olho seco. Então, para esses pacientes reumáticos, a gente precisa ter uma atenção maior com relação à síndrome do olho seco. Ótimo. Sempre investigar. Muito bem. Então tá aí, acho que a gente consegue trazer para você sempre a orientação. Ah, sim, eu falei de óculos e a lente de contato. A lente de contato. Então, paciente usuário de lente de contato, nesta época do ano, principalmente, usar sempre um lubrificante. Um lubrificante ocular, que é a lágrima artificial, né? Ah, tá. Mesma coisa. Então, assim, por quê? Além do clima estar mais seco, a lente também é uma barreira ali de umidificação, né? Então, a gente coloca sempre o lubrificante para poder ver se melhora um pouquinho a sensação de olho seco. A própria lente já resseca um pouquinho mais. Ah, entendido. Muita atenção com Muita ela. atenção com E ela. a própria higienização dela também precisa ser feita, também, né? Tem gente Higienização do estojo, né? Trocar o estojo Isso que eu ia frequentemente, né? Porque às vezes a pessoa troca a lente porque é descartável, mas esquece o estojo lá, tá lá 1 ano mesmo estojo. E é ambiente de banheiro, né? Então contaminado, então é plástico aquilo dali. Precisa ser descartado a cada 3 meses, pelo menos. Muito bem. Gente, é muito importante que tudo isso, então, entre na nossa rotina. Óbvio que no começo você vai pensar, né, tem que lembrar, mas depois você já entra no hábito, Já entra né, no automático, né? A gente já nem presta mais atenção, já faz no Mas automático. faz direitinho. Faz direitinho. Muito bem. Fora também, a gente aproveitar até o tempo que nós temos, lembrar de questões. Você lembrou das artrites, né, da artrite reumatoide e outras condições que vão levar a uma perda dessa umidade ocular, né? Mas só que a gente tem outros tantos problemas, né, além do glaucoma que a gente citou aqui, que, por exemplo, o diabetes. Ele pode atingir a visão também, seriamente, né? Seriamente. E também, às vezes, não dá muito sintoma no início. Ele só vai dar sintoma na hora que ele já está um pouco mais avançado, né? Então, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é do jovem, né? Insulino dependente, precisa de insulina, né? E o tipo 2 é o não insulino dependente, né? Que a gente adquire mais para frente. Agora, são dois tipos de diabetes que afetam o olho de diferentes formas inicialmente, mas que são graves e a gente precisa estar atento com isso e fazer uma prevenção, né? Um exame de rotina ocular, de fundo de olho, para a gente detectar o início de alguma formação de retinopatia diabética. Por isso que não adianta ficar tentando adivinhar nada. Não. Precisa fazer uma consulta completa. Pode ser alguma coisa que aconteceu pontualmente, como essa questão da gente está falando do inverno, né? Mas tem outra que pode estar que já estão lá escondidas. E que às vezes a gente dá o diagnóstico no consultório. Exato. Né? E tratamentos, né, são acessíveis. São. Né? Então a gente tem... Não é esse medo que precisa ter, né? Não, de não a gente ter tratamento. tem uma gama de tratamentos, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita coisa aí para poder a gente evitar de chegar numa forma grave de doença, né? E preservar a saúde dos olhos. Sim. Que vão nos acompanhar a vida toda. Sim, todo mundo quer chegar enxergando até o fim da vida, né? Exatamente. Então... Que bom. Acho que a gente conseguiu transmitir, né, bastante conhecimento acho que nessa foi, manhã. né? A gente falou de bastante bom, coisa, claro. né? E depois a gente pode convidar a doutora Flávia a voltar a falar sobre outros temas aí na internet, inclusive nos últimos dias. A gente está fazendo essa conversa aqui, mas nos últimos dias surgiu gente que está trocando cor de olho com cirurgia. Eu também nem entendi como é que é aquilo. Né, a questão do melhor uso dos óculos, os óculos escuros. A gente está no inverno, mas depois, né, a gente tem um país tropical que tem muita incidência solar. Tudo isso é tema para a gente também voltar a abordar aqui. Sim, com certeza. Mas mudança de cor de olho? Não, gente, então não. tá. Só para deixar isso já claro aqui. A gente pega pacientes cegos por causa disso, com baixa extrema de visão por causa disso. Então, não.
Alerta já feito, Alerta, então. não quer trocar a cor de olho, gente? Bota uma lente de contato Colorida. e pronto, E entendeu? aí segue a orientação do uso da lente. Segue a orientação de usar o uso correto da lente, mas não faça isso em definitivo. Isso é proibido no Brasil, então é muito nocivo para o olho. Se já é proibido, já por si só, né? A Já gente entendemos o risco envolvido, né? Sim. Muito bem, então já conseguimos até trazer mais essa dica. Mas aqui, umas doutora. atualizações, né? Com certeza, que é o nosso objetivo nesse programa também com você. Doutora Flávia, obrigado por hoje. Tá? Eu que agradeço, foi ótimo o bate-papo. Que bom. E um bom dia. Um bom dia também, obrigado. Ótimo bate-papo com você também, que nos acompanhou nessa conversa, né? Saímos muito mais esclarecidos nessa manhã no Em Destaque, mas convidamos você a voltar no nosso próximo programa também. Obrigado por hoje e até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.